Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Nós sabemos que é muito importante estudar a palavra de Deus nesses últimos dias. São tantas pessoas que distorcem as escrituras, pessoas que fazem mau uso da palavra de Deus para defender os seus próprios interesses. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele nos advertiu a respeito dos falsos profetas. A gente deveria ter cuidado, porque, se possível, estes homens, estes falsos profetas, enganariam até os próprios escolhidos. Então, como identificar um falso profeta? Como que a gente pode identificar um falso profeta? Na palavra de Deus nós encontramos assim alguns pontos pelos quais a gente pode identificar um falso profeta. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 20, diz que é através dos seus frutos, pelos seus frutos os conhecereis. O cara diz que é um homem de Deus, mas você olha para a vida dele, observa a vida dele e vê que os frutos contradiz totalmente aquilo que ele prega. Então aí já dá para perceber que não é um homem de Deus, não é um profeta de Deus, trata-se de um falso profeta. Um outro ponto que a Bíblia nos fala para conseguirmos identificar um falso profeta, de acordo com Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, é que o falso profeta, quando ele faz uma predição, quando ele faz uma profecia, a profecia não se cumpre. Deus disse, olha, se ele falar e se a profecia não se cumprir, vocês saibam que eu não falei por ele, eu não o enviei. Não tenha temor desse homem, porque ele é um falso profeta. Vocês não devem acreditar. Um outro ponto, o terceiro ponto aqui que eu quero destacar, é que eles querem a glória para si. Eles não enaltecem, eles não exaltam o nome de Deus, eles não apontam para o Criador. Nós vemos na história de José do Egito, quando ele foi colocado na presença do faraó para interpretar o sonho, que o faraó perguntou, você tem essa capacidade, você vai interpretar? José fez questão de dizer que aquilo não estava nele, mas que era algo vindo de Deus, concedido por Deus, dado por Deus. Quando Daniel foi à presença de Nabucodonosor para também interpretar aquele sonho, Daniel falou da mesma forma. Então perceba que os verdadeiros profetas, eles não querem a honra, a glória, os méritos para si, mas eles apontam para Deus, para o Criador. Então estes homens que têm sede de poder, que querem a glória para si, estes homens insaciáveis, são falsos profetas. Um outro ponto, o quarto ponto aqui que eu gostaria de destacar, é que o evangelho pregado por estes homens, por estes falsos profetas, é um evangelho que isenta a pessoa de todo e qualquer tipo de sofrimento e desconforto aqui neste mundo. Você já viu esse tipo de pregador? Ah, se você entregar a vida para Jesus, você vai ter um carrão na garagem, você vai ter muito dinheiro na conta, você vai ter muita saúde, não vai acontecer isso com você, não vai acontecer aquilo, vai ser só bênção, só alegria, mil maravilhas. Eu não consigo encontrar esse evangelho na Bíblia, na palavra de Deus. Porque o que foi que Jesus nos ensinou? O que foi que Jesus nos deixou escrito em João, capítulo 16, versículo 33? Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus diz: olha, no mundo tereis o que? Aflições. Mas não se desesperem, porque eu venci o mundo. Então, o Filho de Deus, os filhos de Deus aqui nesse mundo vão passar por aflições. Então, esse evangelho que diz que você não vai passar por dificuldades, esse evangelho é um evangelho sem cruz. É um evangelho das facilidades, é um evangelho da porta larga. Esse evangelho aí vai conduzir, sabe para onde? De acordo com Mateus, capítulo 7 de Mateus, versículo 13. Versículo 13. Esse evangelho aí, ele vai conduzir para a perdição. Então, que nós possamos estar atentos, observando estes pontos, estudando a palavra de Deus, para a gente não correr esse risco de ser enganados por estes falsos profetas. Meu amigo, que Deus te abençoe. Se você quer continuar estudando a palavra de Deus conosco, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí nesse botãozinho aí de inscrever-se. Um abraço, até mais.
Nos vemos no nosso próximo vídeo.